Oi, bom dia, motoristas. Vim aqui falar de uma coisa que eu venho falando, pregando e cada vez mais repetindo esse mesmo processo. Diferença clássica entre aula de direção, aula para habilitados e um trabalho de um psicólogo especializado. Hoje, mais uma vez, quando eu estava dando uma aula, eu consegui demonstrar o que eu venho falando e pregando em todos os lugares. O trabalho do psicólogo, nesse quesito, ele é fundamental. Estou vindo da casa de uma aluna que fez muito tempo aula para habilitados, conseguiu dirigir um pouquinho, mas travou, né? Não conseguiu dar continuidade no processo, não conseguiu se organizar. Então, o que acabou acontecendo? Por que essa aluna não teve êxito no processo de aula para habilitados? Porque o instrutor que trabalhou com ela, ele esqueceu dos aspectos psicossociais, né? E também não é papel do instrutor ficar prestando atenção nisso. Ela fez aula para habilitados um monte, né? Deve ter feito mais de 20 ou 30 aulas e não conseguiu resultado. Por que isso aconteceu? Porque o problema dela não era da parte técnica do dirigir, o problema dela estava muito mais ligado à mentalidade que não conseguia. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a fazer o trabalho com ela no consultório, quando eu comecei a preparar ela para o processo da direção, eu comecei a entender os gatilhos e as formas e as maneiras como ela se comporta no trânsito. Então foi muito fundamental entender isso. E aí ela veio me contar na aula uma coisa que eu achei de veras interessante. Ela diz a seguinte frase: Magnus, quando eu fazia aula para habilitados, eu suava de colar, né? Minha blusa colava na poltrona do carro, né? E aí o que acabava acontecendo? Eu não conseguia desenvolver porque era desconfortável dirigir. Então o que acontece? Hoje, durante a aula dela, eu botei pressão, taquei pressão, né? Coloquei ela para fazer os desafios, fiz uma aula toda personalizada para ela e busquei desafiar o máximo do limite dela. A gente fez um plano de aula para avançar, a gente construiu uma relação de confiança, eu entendi como são os mecanismos psicológicos dela e a partir desse momento eu comecei a aplicar o processo que se chama de dessensibilização sistemática, que é quando um estímulo vai perdendo potência. Então uma coisa, ela dirigiu muito hoje, mas dirigiu demais, né? E aí o que acabou acontecendo? Dirigiu demais e não teve uma gota de suor, a perna não tremeu, a sensação que ia bater não aconteceu. Agora, tem que os ajustes técnicos, ajustes mais simples, né? Que é a questão de estacionamento ainda que não está muito bom, né? Então, mas isso aí são coisas simples. O principal que era reduzir a tensão, a ansiedade e o medo está cada vez mais próximo. Então eu achei muito relevante a percepção de que ela dirigiu muito hoje, mas é muito mesmo, né? Claro que é muito para um iniciante, mas conseguiu não ter nenhum sinal corporal de ansiedade, nenhum sinal corporal de medo, e as sintomáticas não impossibilitaram que ela não conseguisse sair com o carro da garagem. Então, o que aconteceu na aula com o instrutor dela? Na aula com o instrutor dela, o instrutor colocou ela para dirigir muito. Só que ele não preparou o emocional dela para que ela fizesse esse processo sozinha, né? Então, cada dia mais, eu tô doido para dar alta para ela, né? Só que ela ainda não conseguiu avançar os tópicos que a gente quis seguir em frente. Mas eu tô doido para dar alta para ela dirigir sozinha, porque tá avançando muito bem. Então, pessoal, é muito importante a gente entender o que é
do processo de ansiedade e o que é do processo de dirigir, né? Porque se você não neutralizar a neuroquímica, vai ser só mais uma aula, né? E os sintomas vão te paralisar para você enfrentar a situação sozinha. Então, fica aqui a dica para quem quer perder o medo de dirigir, né? Procure trabalhar o emocional, procure entender os gatilhos que te levam a não dirigir e a partir desse momento você consiga dar o próximo passo para a sua evolução. Bom dia, bom feriado a todos. Espero que vocês estejam muito bem e que vocês curtam muito esse final de semana. Eu vou continuar trabalhando. Abraço a todos.